meus queridos! Este vai ser um vídeo especial para as pessoas que fizeram o trabalho do algodão, as retiradas do algodão, com a médium Edelazir Munhoz. Deixa eu explicar para vocês uma coisa importante. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz mediúnico, ele precisa desta reflexão que eu vou fazer agora com vocês. Até porque isso pode surgir na mente de vocês, no mental de vocês, essas dúvidas e essas questões eu gostaria de deixar bem claro através deste vídeo, tá bom? Normalmente as pessoas vão dizer assim, mas será que eu vou fazer o trabalho do algodão e será que o meu corpo vai ficar selado para novas magias? Ela ensina ali a fazer a trezena, né? E também, além da trezena, tem um outro trabalho que eu vou passar para vocês. Eu vou passar esse trabalho que ela dá também para vocês fazerem. Esse trabalho, ele é sim uma proteção de magias. Só que, é claro, ele é um trabalho que você tem que fazer, né? Não adianta fazer pela metade ou fazer mal feito. Mas ele é sim uma espécie de proteção para que você não receba novas destas energias e esteja sempre se protegendo, tá? São duas coisas diferentes que eu vou separar depois para vocês poderem compreender melhor. Mas agora que eu queria partir para um outro assunto. Eu vejo que algumas pessoas estão muito ansiosas e pensando assim, ela vai desmanchar tudo de ruim que tem na minha vida? Só que eu acho que a gente não deve colocar esse peso em nenhum médium, somente no médium. A gente também deve se responsabilizar pela nossa parte. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem e raciocinem comigo. Por que que nessa vida a gente é magiado? Por que que nessa vida a gente recebe o mal-olhado, recebe a feitiçaria, recebe a inveja? Por que que a gente recebe essas energias nefastas vindas de outras pessoas e a gente se afeta com isso? Na verdade, a gente recebe e se afeta com isso porque a nossa frequência ainda é baixa. A gente não está numa frequência alta. Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar Jesus Cristo, um ascensionado, um mestre ascensionado. Eles receberiam cargas energéticas como nós aqui na nossa dimensão? É claro que não. Por quê? Porque eles têm muita luz. Então, como disse o Bezerra de Menezes sabiamente, você quer se proteger de qualquer energia ruim, seja a própria luz. É mais ou menos isso que ele fala. Por quê? Porque quando a gente aumenta a nossa luz, a gente é um escudo contra a energia negativa. E tem inclusive um livro do Ramatiz que fala que se alguém emitisse um feitiço ou uma onda de energia ruim contra São Francisco de Assis, essa pessoa poderia vir a morrer até. Porque lançaria aquela magia contra um ser com tanta luz e essa luz rebateria automaticamente contra ele. Não é nem o São Francisco de Assis que está querendo fazer mal para ninguém. É a gama de proteção. A gama de proteção que existe nele é tão grande que toda a energia que vem volta, entende? E assim, a gente tem que tomar consciência de que a gente precisa aumentar essa frequência de luz. A gente precisa. E como é que a gente aumenta essa frequência de luz? Tendo bom comportamento, bons pensamentos, boas atitudes e principalmente parando de ter tanto medo dos outros. Do feitiço que os outros fazem, da inveja que os outros lançam. A gente não pode ter medo disso. Entende? A gente vai lá e desmancha isso no algodão ou com outra técnica, mas a gente não pode viver a vida com medo das pessoas e das situações, porque senão a gente dá poder para os outros. E quando a gente dá poder para os outros, para definir nossa vida, é como se a gente dissesse que Deus e a divindade que existe em nós não valem nada. O mal é maior. Se eu tô com medo, é porque eu digo o mal é maior que o bem. O mal é maior que a luz e isso não é verdade. A luz é maior sempre. Então, aqui para mim é importante que vocês pensem assim.
Porque vocês precisam evoluir, crescer. Esse é o propósito maior, além de qualquer trabalho, de a gente ficar esperando uma mudança de qualquer médium, seja do algodão, seja de qualquer outra coisa. A gente precisa ter essa consciência. Quando a gente confia no Criador de tudo que é e sabe plenamente que Ele é maior que tudo, a gente começa a atrair para o nosso campo morfogenético, nossa aura, os mentores de luz maior, os espíritos que pensam da mesma forma. E a gente começa a ficar cada vez mais protegido contra as magias, contra essas coisas ruins, o mal olhado, a inveja, às vezes do nosso amigo, às vezes é uma inveja de alguém da nossa família, às vezes é apenas que as pessoas querem nos controlar. As pessoas acham que o amor é controle. As pessoas acham que o amor é apego. As pessoas têm uma consciência do amor diferente. Então, às vezes, tu tá contando toda a tua vida pro teu melhor amigo, pra tua melhor amiga. Mas ela não tem culpa de estar sentindo algumas coisas que fazem parte da dor dela, da criança ferida dela, dos padrões energéticos dos ancestrais dela. E talvez ela não esteja fazendo aquilo por mal. Talvez ela até sinta uma inveja, um ciúmes, mas ela não queira sentir. Mas o problema é que ela vai sentir. E quem é que vai ficar blindado para isso? É a gente que tem que ficar blindado para isso. Porque a gente está num planeta que tem essa energia do mal vibrando sempre. As pessoas estão feridas no nosso planeta. As pessoas estão machucadas. E a gente tem que se ligar com isso. Então a gente tem que, assim, falar o menos que pode da vida da gente, cuidar para quem a gente fala. Assim, não é que as pessoas sejam más, não é que elas estejam querendo nos destruir. É que muitas vezes elas querem uma coisa e não podem ter. Elas não têm força para aquilo. E a gente tem. Então elas ficam se perguntando, mas por que eu não tenho? Eu sou menos do que ela? Será que Deus está escolhendo ela? As pessoas ainda não têm expansão de consciência para compreender muitas coisas. E a gente tem que compreender isso. E eu acho que a gente não tem que ficar fugindo dos outros e se escondendo e sentindo tanto medo assim. A gente só tem que ter essa consciência expandida. E cada vez mais, muita oração. A gente está sempre fazendo orações, sempre assim, regando essa energia de conexão com os espíritos mais evoluídos. Porque eles são a chave de tudo para nos ajudar, para nos amparar, para cuidar de nós, para afastar aquilo que é negativo. É por isso que a mulher do algodão, ela deixa as orações, para que a gente também possa compreender. É claro que cada um tem a sua religião, e talvez não faça sentido para uma pessoa que não é católica. Mas eu acho aqui que as religiões não se trata de religião. Se trata de consciência. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso nos outros vídeos sobre o ritual que ela pede para a gente seguir. Porque o ritual que ela pede para seguir é católico. E talvez a gente ainda tenha algumas crenças e padrões, é óbvio, contra a Igreja Católica por tudo que aconteceu aí, né, na história da Igreja. Mas aqui eu peço para que vocês abram o coração para entender a intenção do trabalho. A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que não é a religião, é o trabalho dela, é os mentores dela, entende? E nós estamos todos na mesma sacola, né? Os mentores daquela igreja, enfim, já evoluíram, já cresceram, já tem uma outra... não dá para associar com a Igreja Católica, né? Acho que vocês conseguem entender o que eu quero falar. São seres que já estão expandidos. Mas ela se intitula católica, então a gente vai ter que fazer um ritual católico. Isso não significa... eu acho que isso aí não significa que a gente esteja ferindo as nossas crenças. Tá? Só para explicar isso para vocês. E quanto às magias, nós temos que ter uma noção que é muito importante aqui de a gente entender. As pessoas
fazem magia sim. Mas a magia que as pessoas fazem é através do pensamento. Não é nem o ritual. Às vezes uma pessoa vai lá numa quimbanda, faz um ritual. O que vai fazer aquilo dar certo ou não? É o nível mental dessa pessoa. Tem pessoas que têm uma mente muito forte, tanto para o bem quanto para o mal. Então, aquela pessoa que vai fazer o ritual, o que vai fazer com que aquilo dê certo? Não é nem o ritual, é a mente da pessoa que está por trás do ritual. E essa mente que está por trás do ritual, se ela for uma mente bem maligna, ela pode fazer muito mal, sim. Então, cabe a nós estar sempre vigilante, sempre se protegendo. E aí, o que eu quero dizer também é que, gente, tem pessoas, nos livros de Ramatiz, isso é muito claro, tem pessoas que elas têm um poder grande de mal olhado. A pessoa olhou para ti, ela já te lançou uma magia, que é o falado antigamente como mal olhado. Entende? Então, esse mal olhado, ele pega se a gente não tiver protegido. E tem pessoas invejosas ao extremo que nos lançam energias terríveis. E não é fugindo dessas pessoas que a gente resolve, é se protegendo, tendo o nosso campo bem forte. Porque às vezes a gente vai postar uma foto, a gente vai fazer qualquer coisa, as pessoas vão ter inveja da gente. Então, sabe, ficar na neura todo tempo não tem como. Mas a gente tem que entender que quanto mais luz a gente se torna, mais protegido a gente é. Outras coisas que eu quero dar exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa palestra e essa moça dizia que não conseguia casar. Todo o relacionamento que ela tinha, ela afastava. E ela não sabia por que os homens não ficavam. E sabe por que os homens não ficavam? Porque a avó dela, que morava com ela, rezava e rezava toda noite para que a netinha ficasse com ela sempre. Não a abandonasse. Então, para aquela avó, o casamento da neta era um abandono para ela. E ela rezava fortemente. Então, vocês perceberam como a magia às vezes é feita pelos nossos próprios parentes? Sabe aquela mãe controladora que no fundo, ela não quer que o filho viaje para o exterior, ou ela não quer que o filho avance porque ele vai ficar longe dela, ou porque alguma coisa que ele beneficia a família, ela não vai mais receber. Então, assim, às vezes a gente está preocupada com lá fora, sem entender que tudo está acontecendo dentro. Às vezes a rivalidade entre irmãos, né? Ou às vezes o apego mesmo. Eu amo tanto meu irmão que se ele se expandir e crescer, ele vai ficar longe de mim. Eu não quero ficar longe dele. Isso acontece muito entre casais. Se o meu esposo cresce muito, será que ele vai ficar comigo? Por isso que é importante. Então a gente está fazendo magia muitas vezes. Por exemplo, os homens que são muito. Normalmente os homens são machistas, querem as mulheres sempre, né, no cabresto ou por perto, ou mesmo aqueles que são mais liberais, eles podem. A gente está muito preso aos padrões antepassados, né? Então, às vezes, o homem, ele não quer. Ele, no fundo, ele até pode dizer da boca para fora que ele quer que a mulher cresça, que a mulher avance, mas quando a mulher avança, vem toda aquela coisa ancestral. Como pode essa mulher tá avançando mais do que eu, tá ganhando mais do que eu? Tu entende? Gente, é muita coisa envolvida. E às vezes, as pessoas mais próximas são as que estão lançando maiores magias sobre nós. Outra coisa importante são as maldições. Porque no decorrer da nossa vida, da nossa história, lá atrás, muitas pessoas amaldiçoaram outras. Então, às vezes, uma maldição que nunca foi desmanchada lá atrás, ela volta para cá, para o campo. E aí a gente vai falar um pouquinho de campo sistêmico. Porque a Idelazi Munhoz, a mulher do algodão, ela também limpa as questões de padrão sistêmico. Nesse algodão também pode se materializar alguma questão ancestral. Então, vamos supor que alguém foi amaldiçoado lá, uma tataravó nossa, uma maldição. Isso nunca foi desmanchado. Pode ainda estar na nossa geração.
E a gente está sofrendo da maldição de 5 gerações passadas. Então, assim, gente, é muito importante a gente entender também isso, tá? Às vezes, aconteceu comigo de eu passar no algodão e sair uma placa de cemitério. Essa placa de cemitério, na hora que a mulher do algodão tirou, eu lembrei do meu pai. Aos 13 anos, o meu pai, uma amante dele foi na frente da nossa casa, fez um escândalo, um bafão. É até engraçado de falar disso. E eu era criança e eu lembro da mulher falando, gritando, ameaçando a minha mãe, coitada, que casada há anos com meu pai, a minha mãe, uma pessoa super família, né? E a minha mãe apavorada, e ele tinha tido aquela amante, ninguém sabia, e a mulher descobriu tudo, a casa da gente, foi lá e ameaçou de destruir a vida dele por não ficar com ela, e de destruir toda a família, e lançou uma magia no cemitério. Quando eu fui na Idelasil há uns 7 anos, 8 anos atrás, saiu a placa de cemitério. Isso se chama magia compartilhada. Os nossos pais foram magiados e nós recebemos a energia dessas frequências porque nós estamos dentro de um campo sistêmico de ligação com os nossos pais. E como quem faz constelação vai entender o que eu vou falar agora, como a gente divide muito a energia com os pais, porque a gente se sente devedor da vida. A vida é a coisa mais importante que alguém pode nos dar. O nosso pai e a nossa mãe nos deram a vida. Não tem como pagar para eles isso. Isso é muito grande. Alguém te dá a vida é muito grande. E a gente já nasce se sentindo devedor para eles, de querer compensá-los dessa vida. E quando vem todas as mazelas ruins para cima deles, é como se a gente dissesse, ok, eu divido aqui com vocês para o fardo ficar menos pesado. E como a gente não sabe que está fazendo isso, porque isso é inconsciente, a gente está fazendo por amor, mas por amor cego, que não é bom, a gente acaba carregando para nós todas essas feridas deles, essas dores, essas maldições, essas coisas. Então tá na hora de a gente quebrar. A Idelasil, ela quebra isso com algodão. Mas a gente tem que ter a consciência que isso acontece, para poder se proteger, para poder entender que tudo isso é muito complexo. E quando a gente começa a perceber essa complexitude, essa complexidade toda, a gente começa a compreender que a gente precisa também fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é simples, é tomar consciência de tudo isso, é entender todo o processo e a dinâmica, como funciona. Outra coisa interessante que eu quero contar para vocês é entender que as magias só pegam em nós porque nós temos karma. Então, deixa eu explicar isso. Tá, vamos supor assim, tá? Você tem lá um grande dharma. O que é o dharma, né? É o contrário do karma. É tudo aquilo que você tem de créditos. Então, você fez muitas coisas incríveis em outras vidas. E você carrega um grande dharma, um cartão de crédito. Nesse cartão de crédito aí, tu tem muita coisa para receber do universo. Como se o universo tivesse que te devolver tudo isso de bom que você fez. Porque tudo que a gente dá, a gente recebe. E aí vem uma pessoa lá na tua vida, amante do teu marido, sei lá quem, e diz, eu vou matar essa mulher. Eu vou fazer uma magia porque eu quero matar ela para ficar com o marido dela. E essa mulher, sem dó nem piedade, vai lá e tenta te matar. Só que você não morre. Porque você tem o dharma, você tem os créditos. Talvez você vai ter umas dores de barriga, talvez você vai ter que passar no médico com alguma doença pequena ali para curar, mas não vai destruir totalmente você, porque você tem a proteção, você tem os créditos. E essa proteção, ela nunca vai permitir que essa pessoa te mate. Por isso que às vezes uma pessoa, ela passa por um acidente, mas ela sai ilesa do acidente. Entende? Então, assim, quando as magias pegam na gente, é porque a gente tem dívidas. E muitas vezes as dívidas são com os mesmos espíritos da outra vida. Então, digamos assim, eu não paguei a minha dívidazinha lá com o fulano de tal. A Maria não pagou a dívida dela com o João. Ou seja, ela fez mal para o João, mas ela não conseguiu ressarcir, ela não conseguiu, sei lá, fazer algo bom por ele.
enfim, virar isso em Dharma. O que acontece? Ela vem nessa vida e vamos supor ainda que o João seja malzinho, porque o João não tem que ser ruim, mas vamos supor que ele ainda é mau, não conseguiu, ele vai lá e lança uma maldade contra ela. Se ela tiver um karma com ele e não tiver proteção, isso vai pegar nela. Então as magias, elas não chegam na gente porque a gente é inocente, porque a gente é vítima, porque a gente é boazinho e coitadinho. As magias chegam em nós porque de alguma forma nós ainda as merecemos. Nós ainda estamos recebendo essa espécie de karma. Às vezes não é nem porque nós fizemos o mal só, mas é porque nós não fizemos nada. Nós não fizemos absolutamente nada, nenhum esforço. Nós somos preguiçosos. Nós simplesmente somos preguiçosos e a vida quer nos acordar. Olha só, você já podia ter mudado esse comportamento aqui, ó. Você não quer mudar esse comportamento? Então vamos lá, o universo te manda alguma coisa para te se mexer, para te acordar, para te entender, para te ver, para te olhar. Porque a vida toda é olhar para as coisas, de verdade. Muitas vezes a gente não quer olhar, a gente bota aquela sujeirinha embaixo do tapete e finge que está tudo bem. Mas para o universo, para o campo sistêmico, não existe isso. Tudo que não é luz precisa se tornar luz. Tudo que está em desordem precisa entrar em equilíbrio. Então, não tem como enganar o universo. Não tem como driblar isso. Isso vai vir com força no nosso sistema, na nossa vida. Então, eu acho que esse vídeo aqui é para que vocês compreendam tudo com mais clareza como funciona. Tá bom, meus amores? Beijos de luz e namastê a todos vocês.